Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, com toda a sua família. Em nome de Jesus, essa seja mais uma noite de celebração ao nosso Deus, grandemente abençoada por Ele, por intermédio da sua santa palavra. Eu quero dar as boas-vindas a você que estava nos aguardando, você que está chegando agora. Muito bom tê-lo aqui conosco para cultuarmos ao Senhor. Uma pena por não poder te dar um abraço nesse momento, mas receba aí o nosso carinho, um abraço virtual em nome da Igreja Batista Memorial de Itaúna, a igreja que Deus tem me dado a oportunidade de estar pastoreando ao longo aí de um pouco mais de 10 anos. Também em nome da Igreja Batista em Jardim Progresso, onde eu estou pastoreando interinamente ali já há alguns meses. Querido, querida, eu quero desde já te agradecer mais uma vez a você, meu irmão, minha irmã, de ambas as igrejas, que tem procurado as respectivas tesourarias para fazer a devolução dos seus dízimos, para entregar as suas ofertas. Muito obrigado pela sua fidelidade a Deus, pelo seu amor a Deus primeiramente e também a sua igreja. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero agradecer a você também que tem colaborado com a campanha do quilo em ambas as igrejas. Você que tem procurado a irmã Suzy lá na Igreja Batista de Progresso, você que tem procurado o irmão Marlon também. Deus abençoe grandemente a sua vida, ao seu coração, e que a nossa oração, o desejo que vai no fundo do nosso coração é que a mão de Deus continue atuando de maneira poderosa na sua vida e que a sua despensa continue sendo devidamente abastecida por Deus, para a glória dele próprio. Eu quero, desde já, te pedir mais uma vez, continue orando por aqueles nomes que a gente já tem falado. O caso da irmã Zilka, da irmã Denise Albuquerque, esteja orando por aquelas famílias enlutadas, como é o caso da família do irmão Natan, como é o caso da família da Simone, como é o caso da família da Fernanda, vizinha da irmã Denise Oliveira. Esteja orando para que Deus conforte esses corações. Esteja orando também por aqueles que estão enfermos, como o irmão Gelson Barbosa, o irmão Mário César, que é o esposo da irmã Gilcineide, lá na Igreja Batista de Progresso. Esteja orando também pelo irmão Delson Gomes, também está se restabelecendo.
esteja orando por todos esses nomes que a gente já tem orado, a gente já tem mencionado. Orem pelo irmão Josenildo. Não esqueça do irmão Josenildo, que ainda está lá em Ladário, Mato Grosso do Sul, carece das nossas orações. Ele está aguardando a oportunidade de ser transferido para cá, para o Rio de Janeiro, onde ele vai passar por uma cirurgia no Hospital Marcílio Dias, Hospital da Marinha. Ore por ele, ore pela irmã Maâmia, que está com seu coração apreensivo nesse momento. Ore pelo Heitor, seu filhinho. Esteja colocando toda aquela família, irmão Wilson, irmã Jacira, no altar do nosso Deus. E eu quero fazer um outro pedido especial. São muitos pedidos de oração, não tem como a gente mencionar todos. E aí a gente vai mencionando aos poucos, vamos colocando também no grupo do WhatsApp da nossa igreja. E aí você vai tomando conhecimento, vai intercedendo por cada um deles. Mas eu quero te pedir também para continuar orando pela vida da irmã Luana. Irmã Luana, que é da Assembleia de Deus em Santo Aleixo. Continue orando pela irmã Luana. E olha, em nome da família, eu quero te agradecer pelas orações, porque você sabe que até então a gente vinha falando que os seus pais estavam desempregados. E hoje, para a honra e glória do nosso Deus, podemos dizer que o irmão Marcelo, o pai da Luana, está empregado. Amanhã ele vai começar o seu trabalho, graças a Deus. Isso é fruto da sua oração, meu querido. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Muito obrigado por ter orado. Continue orando por eles. Ore agradecendo a Deus pela vida da mãe da Luana, a irmã Rosiane, a irmã Rose, que está aniversariando hoje também. Agradeça a Deus por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a ela. Coloque a vida deles também diante do Senhor e de maneira muito especial a Luana, que precisa daquele aparelho que faz com que facilita a respiração dela, tá bom, meu querido, minha querida? Você, principalmente, que é empresário, pequeno empresário, embora a gente esteja aí num momento tão difícil, tão conturbado da nossa economia, mas se você se sensibilizou, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e ajude a irmã Luana com aquilo que você puder. Você que é uma pessoa humilde, mas você quer ajudar com um pouquinho, esteja certo que o seu pouquinho, com o meu pouquinho, um pouquinho de outras pessoas, certamente vai abençoar grandemente a vida da irmã Luana, tá bom? Ore por ela e agradeça desde já a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Ontem foi aniversário também da sua tia, a irmã Mara. Um abraço à irmã Mara, Deus abençoe grandemente sua vida. Anderson, esposo da Mara, a Luísa, Ana Luísa, Deus abençoe essa família linda, Nicolas, que Deus me deu o privilégio de conhecer e de estar pastoreando nesse tempo. Bom, eu quero orar pela sua vida, colocar sua vida diante de Deus. O irmão Rogério fez alguns pedidos e eu já até mencionei aqui, mas pede para orar pela família dele, orar pela Igreja Batista Memorial de Itaúna de maneira geral. Vamos estar colocando então esses pedidos diante do Senhor, tá bom? E se você tiver algum pedido para fazer, você vai colocando aí no chat e no final do culto, da mensagem, a irmã Ana Vitória, ela que tem a responsabilidade de trazer o recado de Deus aos nossos corações, ela vai estar terminando o culto e orando pela sua vida, orando pela necessidade que você vai expor aqui, tá bom, querido, querida? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.
Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Vitória. É um enorme prazer estar aqui nessa noite com a palavra de Deus para os irmãos. Eu confesso que eu estou um pouquinho nervosa. Nunca falei assim para as câmeras. Eu gosto mais do público, sabe? Tá olhando no olho de cada um. Mas eu creio que, em nome de Jesus, isso vai passar e logo, logo nós estaremos juntos novamente para abraçar todo mundo. Tô morrendo de saudade de todo mundo. Queria convidar os irmãos para abrirem as Bíblias comigo lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, a partir do 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Amém? O livro do profeta Jeremias é um livro de exortação. O profeta Jeremias ele vem julgando o povo por conta da idolatria do povo de Judá e a falta de temor. O ministério de Jeremias ele começou mais ou menos na época do rei Josias, que foi o último rei justo de Judá. E o povo ele estava muito idólatra, ele estava muito disperso, o povo não tinha temor, o povo estava praticamente esquecido de Deus. E aí Deus levanta o profeta Jeremias para vir trazer uma palavra de exortação ao povo, para vir tentar trazer o povo ao arrependimento. Porém, o coração do povo já estava totalmente corrompido pela idolatria, já estava totalmente longe dos caminhos do Senhor. E aí Jeremias, então, ele começa a profetizar ou anunciar o castigo de Deus que viria sobre a nação de Judá. Porque o povo ele estava totalmente disperso da palavra de Deus e não conseguia, eles não estavam nem dando ouvidos mais para Jeremias, um profeta levantado por Deus. Eles não estavam, eles estavam criando deuses, eles estavam totalmente fora. E aí Jeremias ele começa a alertar o povo que o castigo de Deus estava próximo. E durante 3 reinados que sucederam o reinado do rei Josias, Jeremias veio alertando o povo, e os reis também que sucederam eram totalmente idólatras, fizeram alianças com reinos que não deveriam, eles não ouviram o que Deus tinha para eles, eram reis que estavam, assim como o povo, totalmente sem temor a Deus, sem temor nenhum a Deus. Até que, depois de um longo período de tempo de Jeremias anunciando, Jeremias viu ali o que ele tinha dito, as profecias que ele tinha falado sobre o castigo de Deus sobre a nação se cumprindo. E aí, Jeremias ele observa, ele presenciou também quando o rei Nabucodonosor destruiu a Babilônia. Destruiu Jerusalém. Destruiu e levou o povo cativo para a Babilônia. O povo, Jeremias já tinha avisado, mas mesmo assim o povo sofreu muito
com a deportação, porque eu fico tentando imaginar, você tá na sua casa, você tá acostumado com a sua rotina e aí vem acontece algo assim tão grandioso como foi a destruição de Jerusalém, como foi esse fato, e levou eles cativos, eles foram deportados para uma terra que eles não conheciam, para uma cultura que não era deles, e ali eles viram coisas absurdas, mas uma coisa assim que é muito importante foi que o exílio veio por conta de escolhas deles. O exílio, ele veio, não foi algo assim, sem nenhum, algo de repente, foi algo que já estava sendo avisado, e aí a gente vê como que eles estavam tão, como eles fecharam mesmo o coração para Jeremias, porque eles não foram pegos de surpresa, eles já sabiam, porque Jeremias estava avisando já ao longo de três reinados ali, 3 reis passaram e Jeremias continuava falando as mesmas coisas e eles continuavam com as práticas idólatras, eles continuavam sem temor a Deus, eles continuavam vivendo a vida deles como se não houvesse um Deus que tinha as leis, como se eles levavam a vida deles de forma totalmente dispersa. E quando houve a deportação, não foi uma surpresa, foi algo que já estava sendo falado, e mesmo assim eles sofreram. Eles sofreram por consequências de pecados que Deus já tinha avisado a eles e eles não quiseram mudar. Eles sofreram por conta de práticas que eles não quiseram abandonar, por conta da zona de conforto que eles não quiseram sair. E aí nós podemos observar que muitas vezes, trazendo para os dias de hoje, muitas vezes nós nos colocamos em situações que não era para a gente estar, mas nós nos colocamos por conta do nosso pecado, por conta da prática do nosso pecado. E há um tempo atrás, há umas 2, 3 semanas atrás, o nosso pastor, ele trouxe uma palavra sobre isso, ele falou sobre o exílio que deve ser evitado, e ele falou exatamente disso, sobre a prisão que o pecado nos traz, e uma prisão que pode ser evitada por nós mesmos. É como se a porta estivesse aberta e a gente entra porque a gente quer. Sabe, a cela tá aberta e a gente olha pra cela e fala, poxa, eu gostei, eu vou. Mesmo sabendo que a gente vai ficar preso ali. A gente mesmo assim entra. E é um perigo, né? Porque além de nos distanciar de Deus, além de nos afastar do nosso Criador e também nos afastar dos planos que Deus tem para nós, nos coloca em situações difíceis, nos colocam em situações adversas e é a gente mesmo que entra. Mas uma coisa que a gente consegue observar nesse texto, uma coisa muito linda, quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei apaixonada, porque por anos o povo estava sendo rebelde, por anos o povo estava abandonando a Deus, o povo estava adorando outros deuses, estavam sendo idólatras, mas mesmo assim a misericórdia de Deus e a bondade de Deus estava sobre aquele povo. Isso é lindo demais. E a gente observa que mesmo eles estando lá no exílio por conta do pecado que eles escolheram cometer, mesmo que Deus tenha avisado do castigo, mesmo que eles estivessem sofrendo ali, Deus ainda estava presente na vida deles. Deus permanecia fiel a eles. E aí, Deus ele
diz, né, lá, manda através do profeta Jeremias, que encaminha uma carta aos sacerdotes e aos líderes que estavam lá. E Jeremias, ele escreve, né, ali, sendo usado por Deus, que Deus ainda estava ali e que se eles buscassem a Deus, eles encontrariam. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. E eu me farei presente. Eu abrirei os meus ouvidos. Me deixarei ser encontrado por vocês. Isso é lindo, porque apesar do pecado, Deus permanecia ali. Eu tirei algumas lições que a gente pode tirar desse texto e trazer para as nossas vidas. E uma delas foi crescendo no sofrimento. Crescendo no sofrimento. A partir do verso 5, a partir do verso 4 do capítulo 29, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam os seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Um aprendizado que eu tirei foi que, mesmo que nós estejamos passando por momentos adversos, a gente tem que buscar o crescimento. Não só o crescimento material, mas o crescimento espiritual. Porque a gente já falou aqui que eles estavam lá porque foi uma escolha deles, foi um castigo de Deus que veio por conta de escolhas erradas que eles fizeram, mas o Senhor permanecia na vida deles. E assim, também, às vezes nós nos colocamos em situações adversas, mas o Senhor ele não nos abandona. O Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre conosco. Independente da situação que a gente esteja passando, o Senhor sempre está conosco. Sempre. Como a gente pode ver, Ele estará sempre disposto a nos ouvir. E aqui, o Senhor mesmo, ele dá a instrução para que eles busquem o crescimento. Assim também na nossa vida, o Senhor nos instrui para que busquemos o crescimento, nos aproximando dele, mas também o crescimento material, porque não é pecado também a gente querer evoluir. Um segundo ensinamento que eu tirei desse texto é o tempo de aprendizado. Quando Deus ele escreve essa carta, quando Deus usa Jeremias para escrever essa carta para o povo, a gente pensa o quê? Poxa, Deus vai trazer uma carta de conforto, poxa, que vai tirar eles dessa situação. E realmente, ele fala, mas não no tempo deles, mas no tempo de Deus. Aqui ele diz, no verso 10, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. 70 anos. 70 anos é muito tempo. Talvez esse não era o tempo que eles estavam esperando. Talvez eles, quando receberam a carta de primeira, eles possam ter pensado, caraca, Deus vai nos livrar. Mas não. A bondade e a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, mas existe um tempo de preparo. O tempo que eles passaram na Babilônia foi um tempo de aprendizado. O tempo que a gente
passando por momentos adversos é um tempo de aprendizado. Talvez a gente pense que porque Deus está conosco, então tudo tem que ir bem. Não, não tem. Nós vivemos as consequências das nossas escolhas, Deus não nos isenta disso. E a gente pode ver isso claramente nesse texto, porque o povo de Judá era um povo querido por Deus. Mas mesmo assim, Deus não isentou eles da consequência das escolhas dele. Assim também Deus não nos isenta. Nós vivemos as consequências das nossas escolhas. Porém, a gente tem uma esperança. A gente tem uma esperança, que é a esperança de que Deus vai cumprir na nossa vida as promessas que Ele fez. Que promessas são essas? A promessa mais linda que Deus já fez na nossa vida foi a promessa da vida eterna. Deus ele nos prometeu que Ele vai voltar, Ele vai buscar os escolhidos, nós vamos para a glória, onde não haverá choro, não haverá sofrimento. Essa é a nossa esperança. É para essa promessa que nós temos que olhar. Não temos que olhar para o que estamos passando, porque o que estamos passando é um tempo que vai nos fazer crescer. Tanto materialmente, mas também espiritualmente, principalmente espiritualmente. Porque o tempo que a gente mais sofre, se a gente for parar para analisar, as maiores experiências que a gente tem com Deus se passam no momento que a gente está com as maiores dificuldades. E essa é a verdade da nossa vida. O tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente, mas o tempo de Deus é necessário. Foi necessário que eles passassem os 70 anos. Talvez, digo isso com certeza, que muitas das pessoas que leram essa promessa, essa carta, não viveram até o cumprimento dessa promessa. Muitas pessoas podem ter morrido durante esse meio tempo, durante esses 70 anos. Eu acredito nisso. Mas a promessa de Deus, ela permaneceu. Ela permanece, ela sempre vai permanecer. Sempre. A terceiro aprendizado que a gente pode tirar desse texto é a promessa de esperança. A Bíblia ela nos diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E Deus, ele diz para o seu povo, no verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. A Bíblia ela diz em Provérbios que o nosso coração ele pode fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. Muitos deles podem ter feito planos de sair de lá antes, podem ter feito planos do que eles iriam fazer quando acabasse o período. Eles podem ter feito vários planos, mas o plano de Deus é o que permanece. Porque Ele sabe do nosso futuro. E a nossa esperança para um futuro é Ele. É a misericórdia dEle, é a graça dEle que nos enviou Jesus Cristo para que morresse e nos trouxesse, nos religasse novamente com o Pai, nos dando salvação, fazendo com que a gente pudesse olhar para frente e falar, não, eu estou passando por isso agora, mas lá na frente eu tenho certeza do que está me esperando. Eu tenho certeza do que me espera. Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu sei o futuro que Deus tem para mim. O futuro que Deus tem para mim é um futuro de paz com Ele, na glória. Esse é o futuro que Ele tem para todos nós. Lá em Mateus 6, a Bíblia diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. A gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã, a gente tem que viver o hoje. A gente tem que se preocupar no agora. A gente tem que se preocupar com o que a gente está vivendo agora, em fazer aquilo que é da vontade de Deus.
A gente tem que se preocupar em fazer aquilo que Deus almeja para as nossas vidas. A gente tem que se preocupar em alcançar pessoas para Cristo. Um dos mandamentos que Deus deixa para a gente Jesus nos deixa ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma preocupação que tem que estar nos nossos dias. Não só pregar com palavras, mas também pregar, eu digo muito isso, a gente tem que pregar o Evangelho com as nossas atitudes. Porque muitas das vezes nós somos a Bíblia que outras pessoas não têm. As pessoas que não têm acesso, nós é que somos. Mas não com aquilo que falamos, mas com aquilo que vivemos. Porque as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. E é com isso que a gente tem que se preocupar. A gente não tem que se preocupar com o que vai acontecer amanhã, se a gente vai ter o que vai acontecer. Poxa, nesse momento de quarentena, então a gente fica muito preocupado. Poxa, como que vai ser? Eu esses dias estava pensando, como que vai ser o meu semestre? Será que eu vou conseguir recuperar as aulas práticas? Poxa, como que vai ser? Será que no próximo semestre ainda vai estar isso? E essa preocupação estava me tirando o sono há umas semanas atrás. Até que eu parei e eu pensei, cara, não tem por que eu ficar me preocupando com isso agora, porque tá tudo dentro do controle de Deus. Nós estamos passando por esse momento de quarentena, é difícil. Muito difícil a gente ficar dentro de casa, a gente que está acostumado com uma rotina de correria, aí a gente tem que ficar trancado. É complicado, é muito difícil, a gente fica preocupado sim com como estão as coisas, preocupado com o emprego, que muitas pessoas perderam seus empregos. É normal, mas a principal preocupação que tem que vir na nossa cabeça é: poxa, nesse momento de quarentena, o que eu posso fazer para fazer com que o Evangelho chegue? O que eu posso fazer nesse momento de quarentena que eu não posso sair? O que eu posso fazer para que o Evangelho chegue nas pessoas? A live tem sido um excelente instrumento para isso, porque tem pessoas aqui nos assistindo até de outros estados, muitas vezes. Hoje de manhã tinha uma irmã dos Estados Unidos assistindo, e é uma grande ferramenta sim, mas a gente tem que buscar outras também, porque o mais importante é que a gente traga pessoas para ter a mesma esperança que nós temos, a esperança de um futuro. Não um futuro material, mas um futuro espiritual. Porque muitas das vezes nós colocamos a nossa vida material em primeiro lugar. E isso aqui acaba nos trazendo, nos colocando em situações de ansiedade, nos colocando em situações de depressão, porque nós colocamos a nossa vida material em primeiro lugar, mas o mais importante é a nossa vida espiritual. É a nossa vida com Deus, é o nosso futuro. A nossa esperança tem que ser Jesus. A nossa esperança, a esperança do nosso futuro tem que ser Jesus. Porque só Ele pode nos trazer um futuro de paz. Amém? Nós temos alguns pedidos de oração. Denise Maria pede para orarmos pelo Guilherme. Um abraço também para o irmão Josenildo Anjos. Gisele. Então, vamos orar pelo irmão Guilherme. Um beijo para o irmão Josenildo e para todos que estão assistindo. Eu olhei aqui o chat, mas queria mandar um beijo para todo mundo. Dizer que eu tô com saudade dos irmãos, tô com saudade do nosso calor humano, dos nossos momentos de comunhão pós-culto, que a gente fechava a igreja e a gente continua conversando. Tô morrendo de saudade, queria mandar um beijo no coração de todos vocês. Vamos orar? Pai, nós entramos em Tua presença neste momento. Queremos, Senhor, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu, ó Pai, viver. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela Tua misericórdia que está sobre nossas vidas.
te agradecer, ó Deus, pela tua fidelidade, Senhor, porque a tua palavra bem diz que, ainda que nós não sejamos fiel, o Senhor sempre permanecerá fiel e nós somos gratos a Ti por isso. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos, ó Deus, mesmo que virtualmente, Senhor, reunidos, ouvindo um pouco mais da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque mesmo, ó Deus, nesses momentos de crise, o Senhor tem trazido, ó Pai, palavras de conforto aos nossos corações, palavras de esperança. Senhor, nós somos gratos a Ti por isso. Queremos, ó Deus, neste momento te pedir, Senhor, pela vida do Guilherme. Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, ó Deus, o que ele está passando. E eu quero te pedir que o Senhor supra, ó Deus, todas as necessidades, ó Deus, que o Guilherme possa ter, Senhor. Abençoa, ó Pai, a família, Senhor. Abençoa o lar, ó Deus. Senhor, cuide, ó Deus, deste lar, desta família. Senhor, eu também quero te entregar a vida de cada irmão, ó Deus, que está assistindo, Senhor, essa live. Quero te pedir, Pai, que o Senhor visite, ó Deus, que o Senhor traga, ó Deus, palavras de esperança aos corações, ó Deus, de cada um. Pai, quero te pedir que o Senhor supra, ó Deus, cada necessidade. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando, Senhor, e não deixe faltar nada, ó Pai, em nenhum dos lares. Mas principalmente, Senhor, que não falte, ó Deus, o temor e a obediência a Ti. Senhor, que nunca falte, ó Deus, em nenhum lar, ó Pai, a esperança, ó Pai, de um futuro espiritual, Senhor, que o Senhor já nos prometeu. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe, ó Pai, as nossas vidas, que o Senhor nos dê, ó Pai, um decorrer de semana abençoado, nos livra, Senhor, nos guarde, guarda a nossa saúde. Pai, te pedimos, Senhor, pela nossa nação, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Deus, os irmãos, ó Deus, que estão na linha de frente, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, ó Pai, os técnicos de enfermagem, os técnicos de análises clínicas, Senhor, todo o pessoal, ó Pai, da área de saúde, Senhor, que o Senhor possa abençoar. Pai, o pessoal, ó Deus, que trabalha, Senhor, também para nos mercados, para que possamos continuar abastecidos de alimento. Eles também estão na linha de frente. E eu quero te pedir que o Senhor guarde, ó Deus, a vida de cada um deles. Guarda, Senhor, a vida de cada pessoa, Pai, desta nação, Senhor, que está, ó Pai, trabalhando para que desenvolva, ó Pai, uma cura, Senhor, um tratamento para esse vírus. Eu pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe os cientistas que estão trabalhando duro nisso. Te pedir, Pai, que o Senhor continue, ó Deus, à frente da nossa nação. Nós cremos que o Senhor é o único que pode intervir, ó Pai, nessa situação tão precária. Não só no Brasil, Senhor, mas no mundo inteiro, Senhor. Nós estamos vendo, ó Pai, uma crise, ó Deus, mundial, mas nós cremos que o Senhor é o único, ó Deus, que pode intervir, ó Pai, e nos trazer, Senhor, uma solução. Por isso eu te peço, Senhor, traga, ó Pai, uma solução aplausível, ó Deus, para que possa, Senhor, nos trazer, ó Pai, de volta à nossa rotina. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos pelas pessoas que estão desempregadas, te pedimos, ó Pai, para que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, de emprego, que o Senhor possa continuar nos mantendo, Senhor. Pai, é o que te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.